seja o nome do Senhor para sempre. Graças a Deus, amados, por esta tão bela oportunidade que nós estamos tendo de estar mais uma vez aqui, nesta regional, participando de mais uma escola bíblica. E isto é algo maravilhoso. Isto é algo que somente Deus pode fazer, de nós podermos estar juntos, não somente para termos um bom tempo, mas para termos, na realidade, um bom tempo na presença do Senhor. Amém? Amados, quero pedir desculpa aos irmãos que nos antecederam, pastor José Lopes, pastor Naline. Nós estávamos ali com o pastor participando de uma reunião, mas eu creio que o Senhor tem ministrado aqui já nesta manhã para cada uma das nossas vidas. Amém? E peço aos irmãos que continuem em oração para que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar e nós possamos transmitir aquilo que Ele tem para nós neste momento. Foi nos dado o subtema que é defendendo a igreja das novas tendências contemporâneas. Nós queremos ler alguns versículos em primeiro lugar. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo de número 15. E nos diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Também vamos estar meditando em 2 Timóteo, capítulo de número 3, do versículo 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 3. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Nós vamos ler também, amados, o livro de Mateus, capítulo 16, e o versículo de número 18. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Meus amados irmãos, esse tema é defendendo a igreja das novas tendências contemporâneas. É um tema que, ao mesmo tempo que é de grande importância para nós, principalmente obreiros da seara do Mestre, nestes últimos dias da Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui na face da terra, pois a Igreja ela tem como cabeça, como arquiteto, como fundador, o próprio Senhor Jesus Cristo. E como nós temos lido aqui no livro de Mateus, a palavra de Deus, o próprio Jesus nos diz que nem as portas do inferno podem com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque tentar destruir a igreja, lutar contra a igreja, é lutar contra o próprio Deus. E nós sabemos que até hoje ninguém conseguiu vencer a Deus, não é? Então a igreja, ela sempre vai ser triunfadora, ela vai ser sempre vencedora, porque Jesus é que está na frente, e Ele é o general que nunca perdeu em batalha. Porém, mesmo que Jesus seja o cabeça da igreja, eu creio que para defender a igreja, Ele age de várias formas, Ele age de várias maneiras. E uma das formas que Deus usa para defender a sua igreja é usando a você e a mim, porque nós também somos instrumentos dele. Eu creio que todos nós, em algum momento das nossas vidas, já fomos confrontados com questionamentos quanto à fé, quanto ao Evangelho que nós professamos, principalmente nesses tempos de pós-modernidade, onde o inimigo tem se levantado ferozmente contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, tentando de várias formas desfazer com tudo quanto nós cremos através da palavra de Deus. E isto não é tão somente porque nós estamos nos últimos dias da igreja aqui na terra, porque a própria história ela vai nos mostrar que em todos os períodos de vida da igreja, a nossa fé, a igreja ou o Evangelho de Jesus Cristo tem sido atacado. O inimigo tem tentado de várias formas, de várias maneiras, destruir com a igreja, tirar de nós a nossa fé, avançar contra o Evangelho. Porém, quando nós meditamos neste versículo de Mateus, o capítulo 16 e o versículo 18, onde nos diz que nem as portas do inferno podem com a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós podemos observar aqui que Jesus estava dizendo isto, e com isso quer dizer que nada pode com a sua igreja, nada, nem sequer as portas do inferno pode com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, como servos do Senhor Jesus Cristo, e como já falamos, principalmente obreiros, vendo tudo o que está acontecendo no mundo nos nossos dias, nós ficamos preocupados. Em muitos casos ficamos até temerosos e tentamos sempre fazer alguma coisa. Porém, quanto ao nosso temor de defender a igreja, é bom que nós saibamos que ainda que nos calem,
Ainda que nos matem, mesmo assim, o nosso sangue será por testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, como já aconteceu no passado. Amém? O mestre Gamaliel, ele nos diz algo que é muito importante considerarmos quando os judeus pretendiam perseguir e matar os cristãos, ou seja, é o começo da igreja. E eles queriam abafar, queriam matar, queriam destruir. No livro de Atos, no capítulo de número 5, nós vemos isto, começando aqui do versículo 34, Atos capítulo 5, que diz assim: mas levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Tremendo essa palavra de Gamaliel. Então assim a gente pode, amados, ver que fica mais do que provado que a igreja do Senhor Jesus Cristo é obra de Deus, não é obra de homem. Pois do tanto que já tentaram exterminar, acabar com ela, nesses 2 milênios de história da igreja, e até agora, ninguém, nem nada, tem conseguido. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então assim a gente pode estar certo, amados, de que todos aqueles que tentarem contra a igreja do Senhor, eles estão lutando contra o próprio Deus, contra o próprio Deus. E foi por isso que eles nunca venceram e jamais vencerão. Agora, diante de tudo isso, amados, o que temos que fazer é tão somente sermos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós somos a igreja, nós vamos vencer como igreja, nós vamos crescer como igreja, nós vamos triunfar como igreja, e ninguém vai destruir a igreja. E no final nós seremos arrebatados como igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora, amados, na palavra de Deus, o texto áureo da defesa da fé, onde nós já temos lido, que está em 1 Pedro, o capítulo de número 3 e o versículo de número 15. Antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, Pedro aqui, amados, ele nos dá a base da defesa, da apologia cristã.
que é em relação à pessoa de Cristo, ou seja, santificar Cristo em nossos corações. Eu creio que foi ontem que o pastor Jader falou sobre isso, não é? Santificar a Deus em nossas vidas. E com relação a nós mesmos, é estarmos preparados. E com relação àqueles que se opõem, é responder, é combater, lutar contra, mas com mansidão e temor. Amém? Santificar a Cristo. Esta é a maneira como nós vamos estar defendendo a igreja do Senhor Jesus Cristo nestes últimos dias, dessas novas tendências, filosofias, ideologias que estão penetrando na igreja do Senhor Jesus Cristo, santificando a Cristo em nossos corações, nos preparando, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nessa escola bíblica nos preparando, amém? Estamos nos equipando para que assim nós, preparados, possamos defender a nossa fé, defender o Evangelho e, em um certo sentido, defender a igreja. Eu sou um pouco assim, difícil para mim dizer essa frase, defender a igreja, porque a igreja na realidade é do Senhor, e nós em pessoa não temos como defender a igreja, não é? A igreja é do Senhor. Antes eu tinha muita dificuldade até de entender, quando se falava, quando começou o movimento da igreja eleger homens, não é? Deputado, vereador, querer eleger homens, prefeitos, querer eleger homens, e muitas pessoas diziam, não, porque precisamos deles lá dentro para defender a igreja. E eu falo, mas a igreja não precisa de deputado, a igreja não precisa de vereador, de prefeito para defender ela. Mas hoje em dia a gente vê, amados, que as coisas como têm mudado. Existem muitas leis, existem muitas coisas que estão tramitando nesse país e em vários países, no nosso país também, e que Deus tem colocado homens ali na linha de frente, não é? Para estarem ali e preparados, conhecendo dos assuntos, para ali cortar o mal pela raiz, não é? Não deixar, não permitir que estas coisas se transformem em lei e, consequentemente, afetem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a defesa da fé, ela é denominada apologia, que no grego significa resposta ou discurso de justificação. E ela compõe um conjunto de respostas às perguntas feitas sobre Deus, sobre Jesus, sobre a igreja, sobre a fé que nós professamos em Cristo Jesus. Sendo assim, ao analisarmos esse texto de Pedro, estes versículos de Pedro, nós podemos deduzir que o primeiro requerimento para defendermos a igreja das tendências contemporâneas é santificar Jesus em nossos corações. Pedro diz isso em contraposição às ameaças que nós, os cristãos, viéssemos receber. Assim não podemos de forma alguma ficarmos amedrontados, alarmados com as novas tendências que estão surgindo a cada dia contra nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas sim santificarmos a Cristo como Senhor no nosso coração. Veja, o dicionário, ele traz 3 possíveis sentidos para santificar. Primeiro, ele diz que santificar significa separar para um uso especial. Segundo, tem outra conotação, é fazer com que algo seja santo. E a terceira conotação que o dicionário dá é honrar como santo.
Parece estranho a gente fazer Deus santo. Ele já é santo. Na oração do Pai Nosso, o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou sobre isso. Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Mas santificar a Ele é reconhecê-lo como Senhor em nossos corações. É nós honrarmos ao Senhor Jesus Cristo com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Ainda que Deus seja Senhor e Santo, nossos corações, muitas vezes, nós não reconhecemos isto como humano, como ser humano, porque nós temos a natureza pecaminosa, e nós estamos muitas vezes sempre buscando fazer outros santos nas nossas vidas, e por isso não estamos prontos para falar da esperança. Muitas vezes não temos como falar, não temos como defender. Tem pessoas que querem defender a fé, mas quem conhece a vida deles diz: ser crente como tu? Eu não quero. Você não está santificando a Jesus Cristo dessa forma. Mas quando você santifica Cristo na sua vida, tendo uma vida condizente com a palavra de Deus, aí as pessoas vão te ouvir, porque eles veem a diferença em você. Ele vê que você vive realmente a vida de Cristo em você. E quando você vive a vida de Cristo, então o que é que acontece? Cristo é santificado na sua vida. Você está santificando a Ele na sua vida. E isso, amados, não é só crente não. Tem muitos obreiros, pastores. Eu conheço muitos pastores que têm problema sério de pregar o Evangelho. Homens que vão para cidades, homens que assumem igreja e compra e não paga, deve a todo mundo dentro da cidade, não tem testemunho moral para falar de Jesus Cristo, para defender a fé. Eles não têm. Por quê? Porque eles não têm vida e porque eles não santificam a Cristo na vida deles. Então sofremos por praticar o que é mal. Veja, amado, já nos tempos de Noé, a situação não era muito diferente. As pessoas tinham mais atitude, e até Noé também. Até Noé. Por quê? Porque Noé também tinha a natureza pecaminosa. Porém, Noé foi salvo. Isso não quer dizer que a sua carne, ou na sua carne, não havia sujeira também. Isso não quer dizer que ele também não era um pecador. Mas Deus havia criado em Noé uma boa consciência. E assim, através de Noé, Deus salvou a humanidade. Deus criou uma boa consciência em nós. Por isso também podemos ajudar a salvar a humanidade. Se nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo falou: pelos frutos sereis conhecidos como meus discípulos. É o fruto que nós damos, amados, que vai nos fazer conhecido. É o fruto que nós damos que vai santificar a Deus, a Jesus, nas nossas vidas. Nós não deixamos de ter uma carne pecaminosa que faz o mal, mas temos uma boa consciência para com Deus, de que Ele é o nosso Senhor, de que Ele é o nosso Salvador, e de que nós temos que seguir o seu exemplo de vida. Enquanto Ele viveu aqui na terra, houve um justo que morreu pelos injustos. A justiça desse foi sentida já por Noé. Talvez ele não entendia o que ele estava fazendo no mundo espiritual. Por isso Noé era justo diante de Deus, mesmo que tivesse a sua carne imunda. E é por isso também que nós somos justos diante de Deus,
que o consideramos Senhor em nossos corações e pedimos para que Ele seja santo também entre nós, com o nosso testemunho, com a nossa vida. O pedido para a santificação de Cristo como Senhor em nossos corações, amados, nestes dias de hoje é urgente. Necessitamos a cada dia santificar a Jesus Cristo em nossos corações, para que possamos dar testemunho a todos aqueles que pedem razão da nossa esperança. Porque sem isto, amados, nós não vamos poder ser eficientes. Nós não vamos poder, pois somos ameaçados de todos os lados. E a nossa tendência é ficarmos irados com aqueles que não creem em Cristo, não é? Com aqueles que estão sempre levantando novas tendências para acabar com a nossa fé, ou por que não dizer acabar com a igreja. Portanto, como nos ensina Pedro, temos que santificar Jesus em nossos corações e nos prepararmos através do conhecimento da palavra de Deus. E estar assim a par dos ataques do inimigo contra nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e assim preparados, podermos preparar outros e também pedirmos a Deus a mansidão e a alegria de falar de Jesus Cristo, o Salvador, para que mais e mais pessoas considerem o nome de Deus Santo. Temos mesmo que defender a fé verdadeira e genuína que um dia nos foi dada, pois se tem algo em jogo nos dias atuais, amados, é a nossa fé. Foi justamente isto que o inimigo quis destruir, tirar da vida de Jó, e é o que ele quer a todo custo tirar das nossas vidas através destas novas tendências ou tendências contemporâneas. Agora, amados, nós podemos ver que a nossa luta nestes dias é, na verdade, mais interna, ou seja, contra a igreja falsa, que não vai ser arrebatada. É aonde está mais sendo travado a luta, a nossa luta. O próprio Senhor Jesus Cristo, em seu Sermão do Monte, ele nos disse claramente que um dos sinais do fim seria o surgimento de falsos profetas. Mateus 24:11. A apostasia, 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 3. Doutrinas de demônios que são heresias. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1, 2 Pedro capítulo 2 versículo 1, 1 Coríntios capítulo 11 versículo 19. Se você olhar bem esses pecados aqui, você vai ver que são característicos de quem está dentro do sistema religioso. Não é de fora, é de dentro. Ou seja, são lobos em pele de cordeiros infiltrados no meio da igreja. É o joio no meio do trigo. Os que parecem, mas não são. Levantando multidões ao erro, ou levando multidões ao erro. Ensinando e proclamando a mentira como um câncer. Devorando a igreja de Cristo de dentro para fora. Admitindo, aderindo e trazendo para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo ideologias, filosofias falsas e etc. Esse é exatamente o quadro que temos visto surgir através das tendências contemporâneas, vinda diretamente do inferno, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo nestes últimos dias. O que não é novidade, pois o apóstolo Paulo já falava em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5, onde a gente já tem lido.
Por outro lado, como podemos ver, a igreja vive dentro do contexto pós-moderno. E assim, quer queira ou não, ela está envolvida em uma cultura de valores éticos, morais, espirituais, falidos, que é evidenciado por uma geração sem referência, uma geração sem reverência, uma geração sem limites, uma geração relativista, narcisista, hedonista, sem conteúdo, sem profundidade, sem valores absolutos, voltada tão somente para o homem e repleta de desvios comportamentais. Na sua maioria, hoje em dia, o crente não lê a Bíblia. Na sua maioria, hoje em dia, o crente não passa tempo em oração. Não sabe, estamos vivendo um tempo de cristãos analfabetos de Bíblia. Primeiro que já não traz mais Bíblia para a igreja, traz o iPhone, traz o iPad. E antes se abria a Bíblia, antes se procurava na Bíblia, se conhecia os livros da Bíblia, se sabia. Hoje em dia não se sabe nem onde está Gênesis. Onde é Gênesis? Onde é? Onde é? Apocalipse? Onde é? Não sabe nem o primeiro nem o último livro da Bíblia. Não se sabe. Cristãos analfabetos. Essa é a geração de crente que nós estamos vivendo nos nossos dias, e que qualquer tendência, qualquer ideologia está dominando. Por quê? Porque não tem profundidade, não existe base, não existe preparo, não existe conhecimento. E nós, amados, como obreiro da igreja do Senhor Jesus Cristo, jamais podemos deixar estas coisas se proliferarem sem que alcemos as nossas vozes e combatamos contra tudo isto. Pois tudo isso tem tentado de várias maneiras se infiltrar no seio da igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, como já falamos. Assim sendo, amados, de forma alguma podemos ficar sentados, podemos ficar parados, esperando que um anjo venha do céu e faça alguma coisa. O Senhor está contando com você, o Senhor está contando comigo, para que nos levantemos, santificando a Ele nas nossas vidas, preparados com a espada, com a palavra, e assim possamos defender com mansidão e com alegria. Não é com raiva, não. Não é com a força. A palavra de Deus diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então temos que nos levantar como verdadeiros defensores, como foi Paulo, como foi Pedro, Neemias, Josué, Davi, e fazer nossa parte, proclamando bem alto a nossa fé genuína na palavra de Deus. Paulo, ele defendeu o evangelho usando a própria filosofia da época, para mostrar a verdade, como podemos ver lá em Atos 17. Martin Luther King, que diga, ele disse uma certa vez: não temo o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, dos que se omitem. Tem muita gente assim. João Calvino, ele disse também uma certa vez: o cão late quando seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio sem dizer nada. Eu li algo sobre a história do narcisismo na Alemanha, e conta que na Segunda Guerra Mundial 80% dos alemães não eram nazistas radicais. Eles não concordavam com as câmaras de gás, eles não concordavam com os campos de concentração,
Mas esses 80% não fizeram nenhuma diferença, porque se calaram, se omitiram, porque não quiseram arriscar as suas vidas. Nós não podemos, amados, ter medo de arriscar a nossa vida em falar e levantar bem alto a nossa voz e dizer que a palavra de Deus é a verdade absoluta, e dizer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. A igreja do presente século, amados, se depara com muitos desafios, os quais não podem ser ignorados, pelo contrário, têm que ser confrontados. Temos que confrontá-lo. A própria palavra de Deus nos diz que a iniquidade tem aumentado a cada dia e o amor de quase todos tem esfriado. Mateus 24 e o versículo 12. Agora vejam só, amados, se isso já foi problema no passado, hoje se trata de uma epidemia dos tempos modernos. Essa frieza espiritual da pós-modernidade nem sempre se traduz como no passado, com um abandono radical da fé, mas se manifesta com um galopante relativismo, onde se adapta uma espécie de vale-tudo dentro do Evangelho. O que antes era pecado, agora não é mais tão pecado assim. Ao mesmo tempo que as práticas profanas vão se infiltrando na nossa liturgia e na vida das nossas igrejas de maneira sutis. E isso é lastimável, mas é um desafio que tem que ser defendido e confrontado. Como já falamos, amados, os desafios internos são os maiores que temos que combater nos dias atuais no meio da igreja. E com isso nós temos que aprender a lidar com os lobos devoradores, transvestido de pastores. Hoje não tem mais pastor no meio dessa gente, é bispo, é apóstolo, é doutor, não é? É arcanjo, é rei, até rei tem agora, não é? Uma coisa séria. Coisa séria. Falsos profetas, mestres que introduzem sutilmente heresias em nosso meio. Tudo isso tem trazido para o meio da igreja uma onda de secularização, que nada mais é do que um processo de acomodação ao modo de pensar e agir do mundo. É deixar de se opor ao mundo para pensar como ele. É, em outras palavras, capitular-se à sua cosmovisão desprovida da verdade. É viver subjugado pela ditadura do relativismo moral. É cair na armadilha de copiar o mundo para tentar atraí-lo. Não pode, amados. O barco foi feito para estar na água, mas não há água dentro do barco, porque senão ela afunda. E se ninguém fala, ele vai afundar. Por isso que a gente tem que falar, por isso que a gente tem que combater. Muitas igrejas hoje em dia já perderam o vigor espiritual, porque caíram de cheio na forma do mundo. Pensam e agem como o mundo. Preferem relativizar a verdade de Deus a confrontarem o mundo e assim combaterem contra essas tendências que a todo custo quer destruir com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja, eles copiam as suas festas, eles imitam as suas modas, eles adotam as suas músicas, eles aderem ao seu lazer e adotam suas filosofias. Esquecem-se da palavra de Deus. Amam as coisas e usam as pessoas para alcançar os seus alvos, que é buscar o prazer, buscar o material mais do que o espiritual.
Antigamente, quando se fazia um pedido de oração nas igrejas, muitas pessoas se levam: eu quero mais de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ter dons, eu quero ter mais do Espírito Santo de Deus na minha vida. Ore por mim, porque eu quero ter mais sede de Deus, eu quero ter mais disposição para evangelizar. Hoje em dia é só material. Hoje em dia o pedido é: ore por mim, irmão, porque eu preciso de uma casa. Ore por mim porque eu preciso de um carro. Ora por mim porque eu preciso de um melhor trabalho. Ora por mim porque só material, só material. Amam mais os prazeres do que a Deus. Ajuntam tesouros na terra e nenhuma riqueza no céu. Fazem investimentos apenas para esta vida e nenhum para a vida do porvir. Veja, amados, o relativismo é uma posição filosófica em que todos os pontos de vista são igualmente válidos, que toda a verdade é relativa ao indivíduo. Em suma, isto significa que todas as posições morais, todo o sistema religioso, toda a forma de arte, todos os movimentos políticos e etc., são verdades que são relativas ao indivíduo. Veja, amados, para quem é adepto do relativismo hoje em dia, nenhuma ideia é mais politicamente incorreta. E isto hoje em dia é muito comum no meio evangélico, onde o antigo pensamento protestante de valer a pena lutar pela verdade absoluta, incluindo as proposições essenciais da doutrina cristã. Na verdade, para os adeptos do relativismo, muitos acreditam que as discussões sobre as crianças religiosas são as mais inúteis e arrogantes de todos os conflitos. E por que não falar do pluralismo, que também tem se infiltrado no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo nesses últimos dias? E que nada mais é do que o espaço de ação partilhado por grupos de diferentes origens étnicas, culturais, quer seja do fórum religioso, de negócio, de lazer, das relações pessoais ou familiares. Esses que levantam essa bandeira bradam uma só voz: que todos os caminhos levam a Deus. É comum se escutar isso hoje em dia dentro da igreja. Ah, pastor, mas o senhor fala isso e tudo, mas todo caminho leva a Deus. É comum. É comum. Será? Eu pergunto, será? Agora, se a gente analisar bem essas crenças de alguns grupos religiosos, principalmente quando observamos o que estes grupos afirmam sobre questões básicas da fé cristã, no que diz respeito a quem é Deus, a quem é Jesus Cristo, a quem é o Espírito Santo, o homem, a Bíblia, a igreja, a salvação e o pecado, a gente vai constatar que não existe concordância, que não se fala a mesma língua. Outra filosofia é o humanismo. O humanismo é uma filosofia que também tem entrado de cheio na igreja da atualidade. É justamente através do humanismo que se coloca os seres humanos como centro, como os principais. Hoje em dia, muitos dos hinos que se cantam nas igrejas, o que é que faz? É exaltar o homem. Exalta só o homem, não louva nada a Deus. Pregadores que eles pregam, mas eles pregam falando o nome dele, em tudo eles são técnicas. Eles falam o nome dele o tempo todo na pregação, fala 15, 20 vezes. Aí porque não sei o que falaram para mim, pastor fulano de tal. Aí não sei o que, porque fala pastor fulano de tal. Ele está falando só o nome dele, só o nome dele, só o nome dele. Aí quando termina o culto, aí você só sabe o nome daquele irmão, o nome do pastor. Ah, você não sabe nada da palavra de Deus. É só o nome dele que você sabe. Por quê? Porque o nome dele vai sendo propagado. O nome dele vai sendo falado, o nome dele vai sendo buscado, ele vai sendo chamado para pregar em outros lugares, para falar em outros lugares. Por quê? Porque ele só exaltou o nome dele.
E interessante porque o humanismo afirma que o homem pode resolver os seus próprios problemas, que o homem é o senhor do seu próprio destino. Não existe, portanto, problema algum que ele mesmo não possa resolver. O humanismo abriu caminho para uma transformação da visão do mundo, uma renovação do conhecimento, uma reorganização da vida acadêmica, uma liberdade para criticar tradições e instituições e uma nova visão da condição humana. E o que falar da ideologia chamada também esquerdismo, que também tem se infiltrado no meio da igreja. Atualmente está em moda ser de esquerda. E por incrível que pareça, amada, a maioria das pessoas que se deixa levar pelo esquerdismo são pessoas intelectuais. É estranho isso. É estranho. Eu conheço pessoas que são intelectuais. Eu conheço um rapaz que ele veio diretamente do Brasil para ser engenheiro aqui no Facebook. Intelectual, o homem é intelectual. Mas não fale de direita com ele. Tem que ser só de esquerda. Até um tempo atrás, a principal bandeira do esquerdista era a defesa dos pobres e dos oprimidos, o que levou agora a incluir outras minorias. Hoje em dia eles defendem o homossexual, as feministas, a legalização do aborto, a ideologia de gênero, que vamos falar um pouco mais adiante sobre isso também. E o pior de tudo isto, amados, é que nesses tempos de pós-modernidade, esta filosofia socialista tem se infiltrado também no meio da igreja. Muitos crentes e até pastores têm se declarado esquerdistas. E isto tem se tornado um problema muito sério dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a agenda esquerdista, ou seja, o socialismo, em primeiro lugar, tem uma cosmovisão totalmente conflitante com a nossa fé. Ou seja, a quebra da ética dos valores que professamos quando as ideologias de esquerda são notórias por seu relativismo moral. Meus amados, os valores éticos encontrados na palavra de Deus, eles são absolutos. E além disso, eles são insubstituíveis, porque estão fundamentados na palavra de Deus e estão também fundamentados no caráter de Cristo. 2 Pedro capítulo 3 e versículo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Meus amados, o tema que os irmãos desta regional, claro, liderado pelo pastor João, nos deram para meditar nesta hora foi defendendo a igreja das tendências contemporâneas. Assim sendo, meus amados, não podemos deixar de defender o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não podemos deixar de defender a fé que um dia nos foi dada. Mas como defender a nossa fé? Como defender o Evangelho de tudo isto? Essa a resposta fica para o segundo tempo. Amém? Que Deus possa vos abençoar em Cristo Jesus e nós possamos seguir despertos e nos levantando como verdadeiros soldados da seara do Mestre. Deus vos abençoe.